Bom, agora falando sobre as espécies do crime de tortura, nós temos várias espécies do crime de tortura, todas elas estão no artigo 1º, né, da Lei 9455 de 1997. A lei de tortura ela tem 4 parágrafos, tem 4 artigos, desculpa, são 4 artigos. Quase que todas as informações e as espécies, as causas de aumento, as agravantes do crime de tortura está no artigo 1º, né? O artigo 1º tem quase todas as informações do crime de tortura. O artigo 2º fala da extraterritorialidade, o 3º da entrada em vigor, da publicação e entrada em vigor da lei, e o artigo 4º ele revoga o artigo 233 do ECA. Beleza. Aqui, o que nós queremos falar é sobre as espécies do crime de tortura no inciso 1. Nós temos 3 espécies de tortura no inciso 1. A primeira espécie é a tortura prova ou tortura persecutória, né? A tortura em que a pessoa, o agente criminoso que realiza a tortura, ele tem uma finalidade, conseguir uma prova. A segunda tortura é a tortura crime ou a tortura para a prática de um crime, né? A pessoa, o agente que praticou o crime de tortura, ele pratica aquele crime de tortura, só que com uma finalidade. Ele pratica o crime de tortura para que aquela vítima cometa um crime, né? Essa é a tortura crime ou tortura para a prática de um crime. A terceira tortura é a tortura racial ou tortura discriminatória, né, em que a pessoa realiza aquela tortura lá com um intuito. O intuito é torturar por ter uma discriminação em relação à raça e em relação à sua religião, tá? Essas duas espécies. Um exemplo da linha A, que é a primeira espécie de tortura, a tortura à prova. Vamos dar dois exemplos. O primeiro exemplo em que o agente ele realiza o crime de tortura para conseguir uma prova. Vamos supor que uma pessoa subtraiu um produto no mercado e o segurança do mercado ele viu nas câmeras e traz aquela pessoa, aquele rapaz, vamos supor, para uma sala e começa a torturar ele. Para quê? Para que ele possa entregar o produto, né? Entregar o produto que foi a prova do crime de furto. E eles começam a torturar. Veja bem, a intenção daqueles seguranças é torturar aquela pessoa, aquela vítima, para que ela confesse o crime ou para que ela entregue o produto do crime, certo? Isso é tortura, prova ou tortura persecutória. A pergunta é, se mesmo torturando, né, o segurança, mesmo torturando aquela vítima, eles não conseguem aquela prova. Se acontecer isso, o que pode, mesmo assim, vai consumar o crime de tortura? A resposta é positiva. Mesmo que eles não consigam a informação, mesmo que eles não consigam a prova, que eles tenham, né, o interesse com a tortura, mesmo que eles não consigam a prova, estará consumado o crime de tortura. Tá ok? Vou gravar um novo vídeo agora para falar sobre a tortura crime ou tortura para a prática de um crime.